spa. Pois é, gente, o bicho tá pegando, tá todo mundo alucinando no spa de 9 Desconhecidos e eu vim aqui conversar com vocês sobre todas essas revelações bombásticas que nós tivemos nesses 2 últimos episódios, episódios 6 e 7. Cola em mim porque eu vou ler os seus comentários que vocês deixaram no vídeo anterior. E se você ainda não deixou comentário nenhum aqui na análise de 9 Desconhecidos, não perde seu tempo não. Já chega aqui, deixa o seu comentário que no vídeo da semana que vem, o seu comentário vai aparecer aqui nessa telinha de Deus. Então bora pra nossa análise de 9 Desconhecidos. Vem! Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes. Eu estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês. Eu fiquei off porque eu fui cobrir o Festival de Toronto, então tava uma loucura, vi um monte de filme incrível que eu vou falar pra vocês mais em breve. Então continua aqui comigo porque vai ter sempre muita coisa boa aqui no canal. E já chega e se inscreve aqui então, e também já me acompanha lá no Instagram, no @RafaGomes, pra você sempre receber as novidades de tudo que eu tô fazendo. Eu compartilhei toda a cobertura do Festival de Toronto lá no Instagram. Então se você não ficou sabendo dos filmes que eu assisti, muita coisa da Netflix também, você tem que me acompanhar lá, ok? Então agora vamos falar de 9 Desconhecidos, porque aqui a gente vai fazer 2 análises em uma, o episódio 6 e o episódio 7, até porque, como semana passada não tivemos vídeo, vamos juntar tudo num vídeo só. E gente do céu! Vamos começar pela revelação bombástica de que a Carmel sabia que uma das amantes do seu esposo lá, o trambiqueiro, né? Pois é, era a própria Masha. Então ela foi pro retiro de caso pensado, porque ela queria dar uma enquadrada na Masha. Diz ela que ela queria aprender os jeitos, os trejeitos e o estilo de vida da Masha para quem sabe ela se tornar à altura da mulher que foi amante do seu esposo. Só que a gente vai descobrir mais pra frente lá no 7º episódio que a história não é bem essa. Mas à medida que a dose de psicotrópicos vai sendo elevada, é claro que os ânimos e as tensões de cada um desses participantes também acabam fugindo de controle. E a gente vai ver reações em cadeias das mais diversas. Uma das coisas que a gente vê é aqui o Lars entrando em contato com todo o preconceito que ele sofreu, toda a homofobia que ele sofreu desde a sua infância. E a gente vê aqui que a Masha logo já cola nele, dá um celular para ele e fala para ele registrar tudo que ele ver ali acontecendo durante o dia em que eles vão tomar a dose mais alta do psicotrópico. Ela dá um celular para ele registrar tudo, ainda que ele não tenha acesso à internet. Porque na mente dela, isso tudo vai dar uma boa matéria jornalística que não apenas vai aumentar a sua moral, como vai elevar a moral do seu spa. Só que a situação não vai ser tão simples assim não, porque à medida que as pessoas estão sob efeito desse psicotrópico, tudo pode acontecer, né, gente? Porque aí ninguém mais tem autocontrole, né? Então tudo pode ir por água abaixo. E a gente começa a ver aqui também o romance entre o Smiley, que é o Tony, e a Frances ganhando forma. Ela começa a se curar de todas essas feridas, de todos esses traumas. E a gente vê que a relação entre ela e o Tony vai esquentando, só que ela ainda segue muito insegura. Ela tá com medo de cair em outro golpe, ou ela tá com medo de acabar idealizando o Tony como um dos boys românticos dos seus livros. Então esse romance tá meio que não chove, não molha. Agora, será que no último episódio da série esse romance vai aflorar mais ainda e vai ganhar força? Já falei pra vocês que eu não apenas compro esse romance, como eu quero que ele vá adiante. Então tô aqui na expectativa para as coisas darem super certo entre eles. Mas, gente, esse psicotrópico tá dando o que falar em pessoas como a própria Carmel, que depois que ela teve esse confronto com a Masha, em que a Masha falou para ela que sabia das intenções dela, as coisas só vão ladeira abaixo. Porque a Carmel começa a ter alucinações mais pesadas. E isso vai ficar muito mais claro quando no início do 7º episódio ela parte pra cima da Masha na porradaria, gente. Pois é, ela falou tanto que ela tinha vontade de dar porrada nos outros, pois ela não foi lá e deu porrada na Masha. E diz ela que ela deu porrada nela porque
na mente dela, ela enxergou ali a Lilian, que é a piriguete do seu esposo, que por sinal está em viagem com ele para a Itália. Isso fez com que ela acabasse sendo amarrada e levada numa maca para dentro de uma daquelas clínicas que eles têm, onde eles tentaram controlá-la com remédios. A situação ficou bem caótica e isso deixou o Lars muito preocupado, porque como a Masha deu carta branca para ele acompanhar o tratamento de todo mundo nessa dose mais alta de psicotrópico, pois bem, ele ficou de olho também na Carmel, que é uma pessoa com quem ele começou a desenvolver um relacionamento mais próximo. E é óbvio que ele está preocupado com como as coisas estão acontecendo. É realmente uma reação em cadeia de treta, né, gente? E depois de toda essa confusão, a Masha acaba ficando em lockdown dentro do seu quarto. E ali naquela ocasião, a gente também tem aquele boy good vibes que veio lá da série The Good Place, que é o Yao, né, se eu não me engano, esse é o nome do personagem, dando para ela um comprimido manipulado por eles mesmos, que seria para equilibrar os impulsos emocionais e mentais dela, para colocá-la numa posição um pouco mais estável, mais equilibrada, para que ela possa ser reintegrada ao pessoal. Mas daqui a pouco eu chego nela, porque a história dela tá o babado. E o que tá o babado aqui também é a família Marconi, porque a gente entendeu por que a Zoe é a chave. Quando ela viu o seu irmão logo naquele episódio anterior, que foi o 5º episódio, a Masha ligou os pontos ali que talvez ela seria a peça ideal para ela colocar em voga um experimento que ela quer adotar na sua própria vida, viu? Entendemos que, na verdade, esse spa é uma forma da própria Masha curar os seus traumas familiares. Eu já estava um pouco desconfiada de que aquela menininha que ela tanto via talvez não fosse ela na sua infância. E nós descobrimos no início desse 7º episódio que aquela garotinha na bike, na verdade, era a sua filha, que acabou sendo atropelada durante um passeio de bicicleta que ela estava tendo com a menina. A menina se chamava Tatiana e ali acabou sendo atropelada por um caminhão, se eu não me engano, e isso fez com que a Masha abandonasse toda a sua vida na Rússia e viesse para a América. Pois é, e a gente percebe que ela ainda não superou a perda da sua filha. Algo completamente compreensivo, até porque não é fácil, né, gente, para um pai, para uma mãe, passar por uma perda dessa. E aí o seu spa, com todas essas coisas estranhas, essas técnicas subversivas e até mesmo o uso de drogas nos pacientes, nos clientes, tudo isso na verdade faz parte de um plano da Masha para tentar se reconectar com a sua própria filha. Isso é algo que fica bem nítido na série, mas essa é uma percepção que eu tive, gente. Assistindo esses 2 últimos episódios, eu consegui ver com clareza que a Masha tá usando todo esse espaço que ela tem, esse spa de bem-estar, para testar nos seus clientes essa técnica de uso contínuo de psicotrópicos para começar a ter alucinações que a levem para aquela pessoa que ela perdeu, que nesse caso é a filha dela. E a gente viu que no ano anterior ela usou essa técnica com um senhor chamado Aaron Connolly, que acabou morrendo no meio de todo o processo. E aí diz ela que a morte do Aaron, na verdade, se deu em virtude de um quadro clínico que ele já tinha. Ele já era um cara cardíaco e acabou batendo as botas naquela situação. Ela vive em negação e diz que ele morreu de tanto comer hambúrguer. Se isso fosse motivo de morte, eu acho que eu e meu esposo, a gente já tinha ido dessa pra melhor, né? O Lars tá de olho nela e tá achando tudo isso muito estranho, porque nós vamos ver aqui que no auge do uso dos psicotrópicos, a Zoe, a Heather e o Napoleon, todos eles acabam tendo a visão do Zack. E naquela ocasião, o bicho literalmente pega. Por quê? Porque o Zack aparece ali, quase uma transfiguração diante da Heather, e ali ela tem uma epifania drástica e ela descobre a verdadeira causa da morte do seu filho, que na verdade se deu por conta do uso de um remédio para asma. Ele havia trocado a sua medicação e ali, entre os efeitos colaterais presentes na bula desse remédio de asma, estava ideação. Eu não posso falar a palavra até por conta das regras do YouTube, mas vocês entenderam. Era uma ideação dessa natureza. E aí ela tinha lido a bula e ela sabia que
essa era uma das possíveis consequências, um dos efeitos colaterais do remédio. E mesmo sabendo desse efeito colateral, ela permitiu que o Zack tomasse o medicamento. Isso fez com que ele tivesse realmente uma depressão completamente química. E no instante em que ela tem esse lapso de memória terrível, vem sobre ela um sentimento de culpa inimaginável, porque ela acha que ela foi a responsável pela morte do seu filho. Isso faz com que ela tenha uma crise de pânico tremenda, e é aí que a Masha apresenta a proposta do uso contínuo de psicotrópicos para ela, para Zoe e também para o Napoleon, na tentativa de que eles curem esse trauma que, teoricamente, é um trauma incurável. Pois bem, gente, a Zoe não tá muito afim disso, porque para ela isso é viver dentro de uma ilusão, né? E isso não resolve o problema do luto que eles sofrem. Mas a Heather tá disposta a seguir nessa situação, porque é uma forma dela também lidar com o seu passado e também superar a terrível perda do seu filho e até mesmo a culpabilidade que veio sobre ela em virtude dela saber que a bula trazia esse efeito colateral. O Napoleon tá em cima do muro, mas ele acha que pode ser uma boa forma de restaurar o seu casamento, porque ele diz que diante desse fato é difícil perdoar a própria esposa. Eles ficam nessa dúvida e aí a Masha não consegue manipulá-los para se submeterem ao processo. E dentro disso tudo nós temos o Lars, que tá ali com o seu celularzinho para gravar cada instante desse processo. Só que a Masha diz que vai fazer o processo com eles, o que gera um caos terrível. Por quê? Porque se a Masha entra no processo de alucinação com eles, quem vai ser o guia dos três ali durante todo esse processo? E se as coisas fugirem de controle, quem vai dar assistência? Pois é, gente. Vocês têm noção de que ela tá usando essa família como uma cobaia para que ela tente curar o seu próprio trauma e que ela se esconde atrás dessa fachada de good vibes, bem resolvida e uma pessoa que preza pelo bem-estar dos outros? É óbvio que tudo isso já era uma mentira, mas hoje nós sabemos por que ela está fazendo tudo isso e também sabemos até onde ela é capaz de ir. E falando em ser capaz de ir, sabe o que nós descobrimos da Masha? Nós descobrimos um segredo incrível, porque ela ali, presa dentro do seu quarto, sob o efeito da nova dorguinha que foi dada para ela acaba arrumando as suas malas para ir embora. Ela reconhece que ela precisa entrar em um hospital psiquiátrico para ser realmente tratada, e ali, quando a Masha tá tentando convencê-la a ficar, ela revela sua verdadeira identidade. Parece até aquelas animações, né, gente, que mostra o cara com olho de vidro. Mas olha só, pois é, a mulher não tinha meio que um olho de vidro? Ela era cega de um olho e ela usava uma lente de contato para que ninguém soubesse que ela era cega de um olho. E aí é claro que quando ela tira essa lente de contato, nós descobrimos que ela é quem? Tum, tum, tum. Ela é o cara que acertou a Masha e que quase custou a vida da Masha. O cara que quase matou ela. Ela estava toda disfarçada com o seu olho de vidro ali também e cometeu esse crime terrível. E quando ela se revela, o que acontece? É claro que o episódio acaba e nós estamos aqui a ver navios à espera desse grande episódio que vai responder todas as perguntas, assim esperamos. Eu achei esse episódio sensacional, achei os 2 últimos episódios muito bons, só que o 7º foi surpreendente, muitas reviravoltas e é claro, no meio de tudo isso, a Delilah, que não é boba nem nada, pulou fora do barco e prometeu entregar todo mundo para a polícia. Então na semana que vem, nós ainda temos, não é nem semana que vem, nessa sexta, nós ainda temos a revelação do que tudo isso vai gerar. Será que a polícia vai entrar no meio dessa confusão? O que vai acontecer com essa viagem de alucinógenos que a Masha está promovendo para a família? Não vai dar bom e eu acho que alguém vai morrer ali, viu? Vocês acham que alguém vai morrer? Conta pra mim aí nos comentários. E agora,
vamos para a leitura dos seus comentários aqui no Análise de Séries. Vem! Essa semana eu quero agradecer ao Charles Moraes, que deixou um comentário aqui falando que a série conta com 8 episódios na sua primeira temporada, e a Sandra Amazio, que também deixou 2 comentários dando as suas opiniões e seus palpites em relação à série. Ela falou um negócio da Zoe que eu achei muito interessante, que ela disse que a Zoe foi a única que teve a alucinação consciente. E eu concordo totalmente contigo, Sandra, porque é isso que a gente viu nesses 2 últimos episódios. Quando a família tem a alucinação, todos eles têm realmente ciência do que está acontecendo. E aí a gente cai também no que a Masha está planejando para eles, que é esse psicotrópico mais pesado, para que eles sempre tenham essas alucinações com o filho e também barra irmão Zack. Pois é, agora me diz o que você acha que vai acontecer nesse final do episódio. E você que ainda não deixou seu comentário, não perde tempo não, né? Já aproveita e chega aqui e deixa o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal, porque você sabe que tem sempre muita coisa boa por aqui. E já chega, se inscreve e também, é claro, me acompanhe lá no @Rafa Gomes no Instagram. Te espero lá, ok? Um beijo e até a próxima.